Perder peso é difícil, mas o verdadeiro desafio é não engordar de novo. Você sabia que 80% das pessoas que fazem dieta recuperam o peso perdido em até 5 anos? É o famoso efeito sanfona, que é o que sabota principalmente a sua saúde depois dos 40 anos. Nesse vídeo vamos mostrar 4 hábitos cientificamente comprovados para você emagrecer de forma definitiva e esquecer aquelas dietas radicais e fazer literalmente o que tem que ser feito da maneira correta. Então, sejam bem-vindos. Aqui vai ser a batalha contra a balança que é o que mais, querendo ou não, te atrapalha para você chegar no seu objetivo desejado. Lembrando, comportamentos alimentares, isso é o que faz você chegar aonde principalmente você deseja. São questão de como a gente sempre fala, treino, alimentação e mentalidade. Lembre-se disso, aqui vamos te mostrar o que é que acontece por trás da sua vontade, aquela ânsia de você querer comer muito. Então, prepare-se para aprender e usar a neurociência ao seu favor, controlando principalmente os seus impulsos e garantindo que o peso perdido não volte jamais, que é o nosso maior desafio que vamos te dizer hoje. Então, número 1 dos 4 hábitos: domine o cognitivo. O que é isso? Distinguir principalmente a vontade primeiro do passo a passo do emagrecimento. É você sentir que você quer realmente, é quando você começar a ter o autocontrole cognitivo, em saber principalmente o que é fome, se você está com fome de verdade, ou se é a parte emocional sua. Então a fome fisiológica dispara sinais claros, como ronco no estômago, fraqueza, e é um dos sinais biológicos de que o estoque principalmente de energia estão baixo. Isso. Já a vontade de comer ou a fome adônica é puramente emocional ou ambiental. O cérebro, querendo ou não, ele evolui, busca, querendo ou não, recompensar você principalmente por baixos esforços e valorizar principalmente você com alimentações de preferência saborosa. Em momentos de estresse, principalmente ansiedade ou tédio, o sistema imunológico ele assume, querendo ou não, o controle sobre o córtex pré-frontal. É onde leva a razão, os impulsos ao consumo imediato, principalmente de alimento reconfortantes para você, alimentos que vocês gostam. Para retomar o controle, especialmente recomenda-se a técnica de escala de fome e saciedade de 1 a 10. Se a saciedade estiver acima do nível 6, não é físico. Outra ferramenta é o auto-monitoramento. O que é isso? Antes de qualquer comida, pare e identifique a emoção ou o pensamento negativo que está desencadeando principalmente esse impulso seu. Em seguida, outro detalhe também, avalie. Comer irá realmente resolver essa situação emocional? Se a resposta for não, a ação deve ser principalmente redirecionada. Beber água, por exemplo, fazer uma caminhada, ligar para alguém. Você tem que cortar essa ligação, porque senão isso aí vai fazer com que você comece a comer compulsivamente. Então volte, querendo ou não, ao autocontrole para tentar distinguir o que é isso. Segundo hábito, a engenharia ambiental, diminuindo o acesso principalmente às tentações. Um erro principal é você confiar na sua força de vontade. Quando se fala em tentação perto de você, aqueles alimentos que você deixa sem rolar, bolo, cachorro quente, pastel. Então isso, a estratégia mais eficiente é o que? A engenharia do ambiente, que a gente fala o que? Alimentos limitados, principalmente o acesso como a gente fala assim, acesso principalmente a alimento muito calórico, disparam principalmente a recompensa cerebral, se você tiver muito ao seu alcance. Então simplesmente o fato de saber que tem alguns alimentos tentadores escondidos na sua casa principalmente, já ativa principalmente o seu sistema imunológico na questão de você dar recompensa, e vai pegar principalmente você no momento vulnerável, você vai cair em tentação, você vai comer. Então o ideal é você não ter esses alimentos prontos, próximo a você, entendeu? A casa, querendo ou não, não pode ser um ambiente muito tentador, então, porque senão você vai sempre cair em tentação. Sempre acontece um estresse, acontece uma correria do dia a dia. Então é isso, o ambiente compartilhado, a comunidade com a família, um exemplo, é uma das barreiras principalmente para você
cair em tentação, porque muitas vezes alguns familiares seus não vai estar na mesma sintonia do que você, no mesmo foco, querendo não para perder peso. Então é isso. O que pode facilitar é o que? Você tentar deixar algumas coisas saudáveis prontas, congeladas principalmente, para no momento de descanso, no momento seu de cansaço, você conseguir pegar. Tente principalmente não ter aplicativos, principalmente no seu celular, de delivery, querendo não, de iFood, porque isso aí facilita mais ainda para você querer comer besteira, entendeu? E previne, querendo ou não, a parte da sua de impulsiva, de você chegar a querer ali, de querer mudar, tá certo? Então, aqui já foram duas estratégias. Se você está gostando dessa dicasinha, então já deixa o curtir, já deixa o comentário aqui abaixo, para fortalecer mais ainda o canal do professor, para o YouTube entender que esse conteúdo principalmente é relevante. Então já deixa o curtir, já deixa o joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, para que outras pessoas para essa comunidade possa crescer mais ainda. Hábito de número 3, a tática principalmente do escudo. O que é isso? Significa o quê? Um grande inimigo do emagrecimento são os lapsos, principalmente do autocontrole fora de casa. O que é isso? Quando você sai de casa, causado por um exemplo, você está num canto muito longe, você vai querer comer muito, querer o que tiver mais fácil. Então é um erro você sair de casa, principalmente com o estômago vazio. Então, pensando nisso, economiza principalmente caloria para as próximas refeições. Então, por pressa, né? O ideal, sempre que você for antes de sair de casa, tenta, querendo ou não, você se alimentar, porque querendo ou não, o estresse que diminui o controle racional, levado à escolha principalmente, geralmente, muitas coisas calóricas. Então quando você está com fome, você passa, o raciocínio já não é mais o mesmo quando você está bem alimentado. Então é isso, a ingestão de calórica é a quantidade principalmente de comida já feita principalmente naquela janela de tempo. Muitas vezes você fica muito tempo sem se alimentar, então pronto, ficou um jejum muito grande de se alimentar, vai sair fora de casa. Então essa questão da recompensa, dessa saciedade, você vai querer gastar com algo mais calórico, né? Comer determinados tipos de besteira. E querendo ou não, fora de casa é bem mais difícil você conseguir encontrar alguns lugares onde vendam alimentações mais saudáveis, entendeu? Porque isso não é o comum. As pessoas não tende a querer comer muito saudável quando sai de casa. Então, ter lanches principalmente saudável, um exemplo, na bolsa, em algum recipiente que você esteja, dependendo do lugar onde você for, vai te ajudar demais a isso. Não é nada fora do normal, é uma coisa apta. É isso como a gente fala, aqui você está para ter qualidade de vida. Lembre-se disso. O quarto hábito, a quantidade, otimizar principalmente as refeições. Duradoura reside na otimização sutil, principalmente das suas refeições. O que é isso? Focando-se na quantidade correta e na ordem de consumo, principalmente. A regra geral para um prato que promova principalmente uma saciedade e um controle de peso é o seguinte: distribuição mais ou menos 50% de verdura e legumes, 25% fonte de proteínas e 25% fonte de carboidrato. Essa é uma divisão bem legal que dá para você fazer, 50, 25, 25. Então, exagerar principalmente no carboidrato ou consumir proteínas insuficientes reduz principalmente a saciedade e o aumento principalmente total do calórico no seu prato, na sua alimentação, no seu dia a dia. Então, segundo a otimização, o embasamento científico fala que aqui a ordem do consumo deve comer carboidrato de estômago principalmente vazio, provoca um pico rápido de glicose. Isso é o que? O pico seguido por uma quantidade de queda brusca de açúcar no sangue, que gera principalmente a sonolência, é a famosa fome de dragão, levando-se ao desejo principalmente de você querer repetir o prato. Entendeu? Então a estratégia é você tentar começar pelos vegetais rico principalmente em fibras, que é de fácil digestão, seguido pelas proteínas e gorduras, e só então você tentar comer o carboidrato. Lembra, é o ideal, mas você tenta fazer o que você pode. Essa ordem faz com que a digestão principalmente seja mais lenta, liberando principalmente a glicose no sangue, selando gradualmente, promovendo maior saciedade, diminuindo principalmente a probabilidade de ataques de fome, principalmente após a refeição. Então é isso, e vai te evitar demais de ficar beliscando as coisas. Então é uma mudança de hábito simples, pode ter certeza, que traz um grande impacto para a tua vida. Então é isso, o segredo do emagrecimento, depois dos 40 anos, é você manter o peso e estar principalmente
enganar o seu cérebro de forma inteligente. Lembre-se disso. Distinga o que é fome emocional. Retire principalmente as tentações que está à vista e nunca saia de estômago vazio de casa e reorganize a ordem do seu prato. Então, são hábitos simples. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Já curte e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Tchau, tchau. Um forte abraço.